Bom, estamos abrindo com muito prazer mais um momento OEB, que é uma parceria entre a Ordem dos Economistas do Brasil e a FIA, através do Proced. E hoje temos o prazer, né, a honra de contarmos com o professor Aron Zilberman, que é um especialista em governança, tem um extenso currículo. Professor Arão, me permita que eu faça um pequeno resumo aqui, porque eu não vou poder ler todo o seu currículo aqui, vai demorar muito, vai demorar muito. É formado em engenharia industrial, opa, meu celular tinha que dar, metalúrgica pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, MBA pela FIA, com especialização em governança corporativa pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é conselheiro de administração, certificado pelo IBGC, participou de vários cursos executivos na Harvard Business School, no MIT, enfim, Cambridge. É um currículo fantástico aqui do professor Aron, e tem também uma série de participações em conselhos de administração, aqui no nosso querido Brasil. Então, professor Aron, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, meu muito obrigado por estar aqui conosco. E vamos ver a questão do meio ambiente, do social, e agora vai ser a governança, do ESG, não é verdade? Então, eu, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Aron, para que ele nos brinde com, tenho certeza absoluta, com uma excelente, uma maravilhosa palestra. A palavra é sua, professor Aron. Obrigado, professor Manuel. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite do Manolo e do Almir, tá certo? FIA os economistas, né? Então, indo direto ao ponto aqui, quero começar com o que eu acho que é o mais relevante. Do que trata a essência da governança? A essência da governança trata de como o poder é exercido nas organizações. Como ele é exercido e, principalmente, em nome de quem ele é exercido e para quem ele é exercido. Como, em nome de quem e para quem. É disso que a gente trata. O resto é a estrutura, vou falar da estrutura, né, seguindo aí os ensinamentos que eu aprendi lá no IBGC, né, estou lá desde 2006, mas hoje, quer dizer, e como é que isso evoluiu ao longo do tempo? Fundamentalmente é disso que se conversa. Né? Então, na hora que você... Qual é o caso mais recente, né, que deixou muitos de nós perplexos? Né? É o caso Americanas. Se alguém olha para Americanas antes do escândalo, tá certo? De vir à tona, né? O escândalo já estava lá, mas não era público. Quer dizer, se a gente olhasse a estrutura de governança da Americanas, você ia dizer, puxa vida, estrutura perfeita. Tem aí um framework perfeito, uma estrutura robusta, tem lá o conselho, tem tudo que tem que ter, estava lá na Americanas. E como é que acontece um negócio desse? Aí a resposta é a seguinte: quando o poder é exercido em benefício de poucos stakeholders, quando você não leva em conta todas as partes interessadas da organização, todas no sentido mais amplo, sócios, os dirigentes, fornecedores, clientes, a equipe da casa, todo o ambiente social que cerca essa organização, o meio ambiente, que é fundamental para a operação dessa organização, se você foca apenas num pequeno grupo, tá certo? Que tem influência, que exerce o poder, isso já é um caminho ótimo para o desastre. Não necessariamente precisa haver uma fraude. Não necessariamente precisa haver uma fraude. Mas se um grupo, tá certo, que tem poder, exerce esse poder em benefício próprio acima da organização, é um caminho muito negativo. Né? Então, eu não vou entrar basicamente isso que a gente chama de conflito de agência, né? que é uma coisa muito interessante, trata disso, como é que o poder é exercido. Então, é isso. Uma organização existe, uma empresa existe para fazer duas coisas. Certo? A governança existe para duas coisas. Garantir que essa empresa está bem focada em geração de valor, que é a parte mais charmosa, e na outra parte, que não recebe tanto destaque, e que é igualmente importante, que é preservação de valor.
é você ter mecanismos que garantam que aquele valor que foi conquistado através do desenvolvimento da empresa não será perdido. Então, preservação de valor e geração de valor. Então, normalmente, as áreas mais charmosas, marketing, pessoal da área comercial, pessoal que está na ponta, esse pessoal recebe muitos louros, tá certo? E tem o pessoal que está lá atrás, área de contabilidade, compliance, riscos. Esse pessoal, quando isso está muito bem estruturado, é o que garante que o valor conquistado será preservado. Agora, claramente, não basta, né? Quer dizer, claramente não basta você ter uma estrutura robusta, bem formada. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Eu, Manolo, a Selma e a Monique, que tem um fatorzinho aí que pode arrebentar, que somos nós, né? São as pessoas. Né? Se você tiver uma pessoa ou um conjunto pequeno de pessoas no poder, tá certo? Que resolvam se afastar do que seria um comportamento moral, um comportamento íntegro, pode botar KPMG, Price, Ernst Young, Deloitte e todas as outras empresas de auditoria, que a probabilidade de elas pegarem uma fraude que tem origem no topo da organização é baixo. A grande possibilidade é você ter um ambiente na organização, que não é fácil de falar, difícil de fazer, em que todos os empregados, todos os colaboradores se sintam empoderados para levantar problemas quando eles aparecem. E ter coragem para fazer isso. Você tem que ter um ambiente que permita isso, que permita que as pessoas manifestem claramente as suas dúvidas. Opa, aqui tem alguma coisa errada, será que esse lançamento está correto? Enfim, tem que ter um ambiente que estimule. Né? Eu estava lendo um artigo sobre governança, né? Principalmente dinâmica de conselhos. Né? Eu estou em conselho, estou em conselho de uma corporation, capital pulverizado, então as coisas são mais complexas, né? Do que empresas de controle definido. Né? Quanto mais pulverizado o capital, mais delicada fica e mais importante é a estrutura de governança e a seriedade com que isso é praticado. Né? A prática é fundamental. Então, essa história de consenso, né? De consenso, de harmonia, ninguém gosta de brigar, né? Mas, às vezes, o dissenso é fundamental para o desenvolvimento de uma empresa. Criar um ambiente, certo? Não só nos conselhos, mas na empresa, em que as pessoas se sintam confortáveis para expressar a sua discordância. A discordância traz muito valor para a empresa. Discordância respeitosa e construtiva, né? Não é discordar por discordar. Mas a gente devia criar um ambiente que estimule a discordância. Não é uma divergência gratuita, é delicado esse balanço. Né? Não é discordar porque eu quero discordar, porque eu acho legal discordar, mas é realmente criar um ambiente que as pessoas possam expressar aquilo que elas sentem, aquilo que é melhor para a preservação e geração de valor. Então, essa é a questão essencial. Se eu tivesse que parar a palestra aqui agora, a essência está dada. Estamos discutindo aqui como o poder é exercido nas organizações, tá certo? E aquela história, né, de como é que isso está evoluindo na história, né? Desde o emblemático artigo do professor Friedman, né, aquele que foi publicado lá no New York Times na década de 70, essa evolução que está tendo do papel das empresas, esse enaltecimento do propósito das organizações, da sua responsabilidade não só em gerar valor para os seus acionistas, mas em gerar valor para toda a sociedade, infelizmente, muito discurso e a prática não necessariamente alinhada com isso, né? Tem muita conversa fiada, muita conversa fiada. A palavra chique para conversa fiada é greenwashing, né? Infelizmente tem muita. Mas tem aí um núcleo de empresas, né? Tem empresas que estão, de fato, caminhando por essa jornada de tentar maximizar as externalidades positivas da empresa e tentar eliminar impossível, mas minimizar as externalidades negativas. Então, hoje mesmo eu estava escrevendo, me preparando para uma outra aula que eu vou dar, inclusive, para a FIA, um outro programa, e estava pensando que, realmente, a coisa fundamental, quando você pensa numa empresa, o que a governança deveria, como estrutura, permitir, é que você conseguisse montar uma matriz em que ficasse absolutamente clara quais são as externalidades negativas que eu produzo na minha atividade. As positivas são maravilhosas e a gente as conhece. Mas quais são as negativas? O que eu posso fazer? E essas externalidades negativas atingem qual stakeholder? Quais são? Então, você teria, num eixo,
as várias partes interessadas, no outro eixo, externalidades. Faria uma matriz. Aí teria que analisar essa externalidade negativa que impacta e verificar como é que você pode eliminar, se possível, frequentemente não é, e como é que você corrige isso? Como é que você compensa isso, tá certo? Como é que você minimiza e compensa as eventuais externalidades negativas geradas? Esse é o framework fundamental para uma empresa caminhar bem. E o outro conflito que aparece é que quando você pensa, tem duas coisas que definem os indivíduos e as empresas, né? Bom, de novo, pessoal, deixa eu falar, eu tenho o vício do engenheiro cartesiano, sabe? Então, às vezes, eu procuro simplificar as coisas e elas são mais complexas, né? Mas, para fins didáticos, eu me permito essas simplificações que nem sempre são adequadas, né? Mas, basicamente, a gente precisa ver como é que nós lidamos com duas variáveis que são fundamentais na nossa vida, tempo e dinheiro, né? Essas são as duas coisas que nos definem, né? Se nós somos curto-prazistas, se a gente tem pensamento de longo prazo, se nós somos avarentos ou generosos, se nós somos responsáveis ou pouco, não irresponsáveis, mas se a gente corre mais risco ou corre menos risco em relação a dinheiro. Então, como nós lidamos com tempo e dinheiro, grosso modo, define quem nós somos como indivíduos e a nossa influência sobre a organização. Quando a gente começa a falar do tal do ESG, que eu espero que tenha vindo para ficar, né? Essas preocupações com impactos sociais, ambientais e governança, se a gente pensar qual será o efeito disso no curto prazo, eu afirmo para vocês que provavelmente nenhum ou pouco significativo. É possível, inclusive, que você optar por um caminho realmente robusto na área de governança, isso vai gerar custos iniciais, porque não tem almoço grátis, tá certo? Isso vai gerar custos iniciais que só vão ser compensados ao longo do tempo. Então, não vai ter um impacto. Amanhã, uma organização resolve que vai pegar lá os nossos códigos das melhores práticas do IBGC e aplicar da linha 1 até a linha final. Tudo, vamos fazer tudo direitinho, certo? Tudo direitinho. Isso vai trazer um resultado no balanço desse exercício? Provavelmente não. Provavelmente não. Esses resultados virão ao longo do tempo, tá certo? Então, você tem que ter uma visão de prazo longo. E essa combinação que está muito presente na sociedade, tá certo? De obsessão por maximizar resultado no curto prazo, isso realmente gera comportamentos podem gerar um valor, mas é um valor que compromete o futuro, tá certo? E uma estrutura de governança bem montada, né? Realmente com essência, vai olhar para todos os stakeholders pensando em prazos longos, tá certo? Pensando em garantir a continuidade de operação da empresa, a longevidade. Eu não gosto de falar de perpetuar é muito pretensioso, mas pensar em longevidade, tá certo? Longevidade e benefício para toda a sociedade. De novo, é um discurso fácil de ser feito, não é tão fácil de ser praticado. Você precisa ter capital paciente, você precisa ter acionistas que não vão ficar muito nervosos a cada trimestre, quando você é obrigado, se é uma companhia aberta, a apresentar resultados, né? E já vou aqui sugerir, para aqueles que têm interesse em avançar, no conceito geral, não só de governança, a leitura do livro do Paul Polman, que foi o CEO da Unilever, né? Com um jornalista e palestrante chamado Andrew Wilson, um livro chamado Impacto Positivo. Um livro muito interessante e é muito focado na experiência da Unilever, tá certo? E as dificuldades que o Polman enfrentou no começo, quando ele começou a olhar prazo longo, tá certo? Se recusou a dar informação sobre o mercado sobre trimestre, quase foi derrubado. E só que esse cara multiplicou por 10 o resultado da Unilever ao longo do período dele. Teve um resultado incrível, mas ele teve os principais acionistas, etc. e tal, resolveram bancar essa visão de longo prazo dele. Então, deixa eu compartilhar minha tela agora com vocês e vou falar sobre os princípios gerais de governança e a partir daí eu encerro e estou aberto para a gente discutir, que acho que vai ser a parte mais bacana da nossa conversa. Então, deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Ok, então vamos lá. Então, vamos começar aqui. Então, essa apresentação é uma apresentação meio padrão do IBGC, tá certo? Sempre que alguém do IBGC é convidado para uma palestra externa, a gente usa, grosso modo, a mesma estrutura, eu fiz algumas pequenas modificações.
Então, fundamentalmente, o que é essa história de governança corporativa, tá certo? Governança corporativa é o que está escrito aí, é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvimentos dos relatórios, os relacionamentos entre sócios, o conselho, a diretoria, os órgãos de fiscalização e controle e as demais partes interessadas. Então, tudo isso aí faz parte do sistema de governança corporativa. Como é que a gente dirige a empresa? Eu insisto, a gente deveria ver como é que o poder é exercido na organização. Então, hoje, se a gente for lá para as melhores práticas do IBGC, nós temos 4 pilares, né? Transparência, que a transparência é interessante. Deixa eu fazer um comentário sobre transparência, porque eu tive envolvido em discussões recentes em uma das empresas que eu trabalho para 5 empresas diferentes, né? Papéis diferentes em 5 empresas. Conselhos, comitês e, em algum caso, e diretoria executiva de institutos, né? Então, tenho uma experiência ao longo do tempo razoável. O que é transparência? Por exemplo, quando você publica um relatório não é uma peça de marketing. Quando você publica um relatório sobre sustentabilidade, ESG, o relatório deveria ser uma fotografia fiel da empresa, seus pontos fortes e seus pontos fracos. É claro que quando você destaca o ponto fraco, não basta dizer, olha, a gente está falhando em tal aspecto. Não. A gente identificou uma fraqueza nossa, estamos desenvolvendo um plano para corrigir. E a gente pretende resolver esse problema em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Enfim, é você, de fato, se abrir para o público, tá certo? É claro que a maior parte desses conceitos são muito verdadeiros para a empresa de capital aberto, que tem aí centenas, milhares de acionistas. Então, transparência é isso, é a vontade real de destacar. Recentemente, me pediram já uma outra empresa, um amigo muito querido, para ir para dar uma olhada na minuta de um relatório. Eu respondi para ele o seguinte, olha, o seu relatório é bacana, só que ele tem uma falha grave, na minha opinião. É muito autoelogioso. E citei a frase de um jornalista, que eu não consegui lembrar do nome dele, que os adjetivos foram feitos para não serem usados. Não se usa adjetivo em relatório. A minha empresa é ótima, a minha empresa é maravilhosa, a minha empresa é fantástica. Isso deixa o mercado te avaliar, tá certo? Deixa os outros stakeholders fazerem as suas avaliações, apresente os fatos. Nada contra destacar o que é bom, nada contra, mas muito cuidado em você ficar dizendo que você é formidável, porque normalmente quem fala muito que é formidável, frequentemente não é. Frequentemente não é. Equidade. Equidade aqui tem a ver com o tratamento equilibrado. Equidade não é igualdade. Equidade e igualdade são conceitos diferentes. Equidade é tratar de forma adequada todos os públicos com quem você se relaciona. E tem a ver também, fundamentalmente, com a história de uma ação, um voto, né? Ou seja, todo acionista, independentemente da quantidade de ações que ele tem, deve ter um tratamento equânime. Isso trata equidade. A prestação de contas tem muito a ver com tudo que a gente é obrigado a divulgar, tá certo? Conversa muito com o pilar da transparência, mas é muito regrada por toda a legislação que é muito robusta nesse campo. E responsabilidade corporativa, hoje a gente está ampliando um pouco esse conceito, conversa muito com os impactos, com as externalidades que as empresas têm. Então, aqui a gente, quando fala de responsabilidade corporativa, e estava refletindo sobre isso na aula que eu estava preparando agora, antes dessa palestra, como é que uma empresa conversa com o sistema econômico quando ela está inserida. Né? Então, vou dar um exemplo de um assunto que tem muito a ver com equidade no sentido mais amplo. Né? Como é que a riqueza que é gerada numa empresa é distribuída para todos aqueles que ajudaram a gerar essa riqueza? Então, você chega e, tá bom, então uma empresa, vamos pegar uma empresa que está indo bem, que está apresentando bons resultados, então o recurso final, o lucro líquido daquele exercício, ou de um período mais longo, tem que ser distribuído por todo mundo aí que contribuiu. Então, lá, os acionistas que botaram capital têm que receber o seu fair share, que tem que receber lá os seus dividendos, os executivos que agiram, enfim, com correção e deram um bom resultado, tem lá receber a sua fatia. Aí você vai para todo mundo, né? Até o cara lá do piso. Né? Até lá o piso da fábrica, lá o sujeito do chão de fábrica, do chão do canteiro de obras. E como é que isso é distribuído? Né? E hoje, existem muitas críticas, né? Dizendo que essa distribuição não está sendo muito, eu tiro muito, não está sendo equilibrada.
né? Há uma enorme concentração no corpo diretivo, né? Essa história do conflito de agência que frequentemente está presente. Então, você pega a remuneração dos administradores da empresa e compara, principalmente o nível C, o nível dos executivos estatutários, né? O C-Level. Você pega a remuneração global do C-Level, ou seja, o prolabore mais os incentivos de curto prazo e incentivos de longo prazo. Você pega essa remuneração e compara com a base, ela pode chegar a centenas de vezes maior. Quando pessoas que absolutamente comprometidas com o sistema capitalista liberal sempre foram muito críticos disso. Citando o já falecido Peter Drucker, né, um dos grandes teóricos da administração, ele tem publicações em que ele revela a preocupação dele de que na década de 80 para 90 estava havendo um descolamento da remuneração dentro dos Estados Unidos entre o topo e a base, que na visão dele devia ser de no máximo. Ele publicou 2 artigos. Num, ele falou que ele achava razoável que a diferença entre o topo e a base fosse de 40 vezes. E depois de alguns anos, ele publica um segundo artigo dizendo que ele tinha revisto a opinião dele e que achava que essa diferença devia ser de 25 vezes. Obviamente, a realidade é muito diferente dessa, né? É muito diferente dessa. Então, isso tem a ver com a nossa responsabilidade, nós estamos nos conselhos, né, em relação a como essa riqueza é distribuída, tá certo? E, como, enfim, de novo, a gente conversa sobre o eixo social e o eixo ambiental, que já foram objetos aqui de palestras aqui. Continuando. Então, quando você fala temos aqui essa figura, né? Destaca. Deixa eu voltar, porque eu esqueci de fazer um comentário com vocês. Isso aqui eu vou falar para vocês, não está aprovado ainda, então poderá ser ou não aprovado. Mas na revisão da nossa Bíblia, né, que é o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, a diferença da Bíblia é que a nossa tem revisões periódicas, né? A Bíblia não tem revisões. A nossa já está na 5ª revisão. E nós estamos agora elaborando a 6ª revisão. E teve uma consulta aberta, né? Uma consulta pública, e no texto base apareceu uma coisa muito interessante, um 5º pilar. Um 5º pilar que a gente poderia dizer que já estava embutido em responsabilidade, mas é possível e provável que a gente aprove a 6ª versão com um pilar destacando integridade. Integridade, tá certo? Isso conversa muito com os comentários iniciais que eu fiz aqui, pegando como exemplo o caso da Americanas, né? Então, pode ser que a gente tenha um 5º... Eu votei, não votei, eu manifestei meu apoio a essa iniciativa, achei muito interessante, achei muito adequada, tá certo? Aí você vem aqui com essa figura que eu acho muito interessante, como é que a governança se estabelece. Você tem aquela base, tá certo? Transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade e, quem sabe, no futuro, integridade. E aí você tem as práticas, tá certo? Como é que a empresa tem que se relacionar com os sócios, e qual é o papel desses sócios nas assembleias, né? O conselho, como é que o conselho deve se comportar. E aqui tem um assunto que, às vezes, há uma certa divergência, né? Eu estou sendo gentil, há divergências, né? E frequentemente eu estou no grupinho minoritário que é divergente, essa questão da independência do conselheiro. Então, em princípio, todo conselheiro, não interessa quem. Então, eu estou em conselhos indicados pelo BNDES e estou em conselhos que eu fui selecionado através de Headhunter, que é uma empresa de capital pulverizado, né? Qual é a minha obrigação? A minha obrigação, eu não tenho obrigação com ninguém. Vamos pegar o caso do banco. Eu não tenho absolutamente nenhuma obrigação com o banco. A minha obrigação é com a empresa. O meu dever fiduciário não é sentar no conselho e pensar o que é melhor para o banco. Não. O que é melhor para a empresa. E se houver conflito entre o interesse do banco ou do acionista que me indicou e o interesse da empresa, é meu dever fiduciário me posicionar a favor da empresa. Discurso muito fácil de fazer, não tão simples na prática, tá certo? Então, frequentemente você vê conselheiros, e não estou falando que não sejam pessoas corretas, não estou dizendo isso, e podem ser super bem preparadas e corretas, mas elas têm uma orientação de voto muito clara, e você percebe, às vezes, que ela está votando não pensando no melhor
na melhor opção para a companhia. Está pensando, olhando para o acionista que o colocou lá. Então, e outra coisa que o IBGC, eu acho que a gente poderia avançar, é que eu acho que o número de conselheiros independentes deveria ser proporcional ao free float da empresa, tá certo? Então, se você tem uma empresa, que você tem, lá sei eu, 30, 35, 40% do capital controlado, quer dizer, tem lá uma família ou famílias que controlam a empresa, tá certo? Você tem um controle definido. Eu acho que a participação, se você tem um conselho, a participação em números de conselheiros deve ser proporcional ao capital, e não é assim que acontece. Então, você tem empresas que você tem a família que está no controle com 25%, 30%, portanto, 70% de free float, e você vai ver no conselho, um conselho de 9 pessoas, você tem 2 ou 3 independentes. Isso não me parece razoável, tá certo? A legislação não obriga a que haja uma proporcionalidade entre free float e conselheiros independentes, mas eu acho que a gente devia avançar nesse sentido. A gente deveria avançar nesse sentido. Mas aí não é uma opinião consolidada, é a minha, tá certo? Bom, aí fala sobre a diretoria, fala sobre os órgãos de controle, que são fundamentais, né? Você pensar em toda a gestão de risco, nas 3 linhas de defesa, em como é que você estrutura isso, toda a área de compliance. Esse negócio é fundamental. E aqui eu quero fazer um comentário de uma coisa que me marcou muito, né? O primeiro estágio, não, o segundo estágio que eu fiz no exterior, quando eu era ainda do setor siderúrgico, eu fui para o Japão, né? Fiquei 6 semanas lá, e foi um estágio aprendi muito lá, foi muito interessante. Eu fiz um estágio na Nippon Steel Corporation, né? E eu estava encantado, né? Isso foi em 1981, né? Vocês vão ver que eu não sou tão jovem assim, né? Eu sou, né? O pessoal, mas eu não sou velho, eu sou vintage. Eu declaro que um cara na minha idade é vintage, não velho. Então eu estava lá no Japão e estava encantado, fiquei encantado, não só com o pessoal da usina, o pessoal da companhia, mas com a disciplina. Disciplina no trânsito, o comportamento dos pedestres. Eu estava encantado com aquela organização. Enfim, fiquei muito bem impressionado com esse estágio. E conversando com um amigo meu que já tinha ido várias vezes ao Japão, aquela era a minha primeira experiência, ele falou o seguinte: olha, Aaron, eu sei que você está muito encantado com a disciplina do povo japonês. E é verdade, são muito disciplinados, muito conscientes. Mas, just in case, tem um policial em cada esquina. É um policial em cada esquina. Ou seja, apesar de ser uma cultura de respeito às leis, respeito ao próximo, o sistema de policiamento é muito rigoroso. Na época, muito mais rigoroso do que o nosso. Certo? Muito mais rigoroso do que o nosso. Enfim, eu não vou gastar tempo com isso, eu tive experiências em que isso ficou muito claro. Quer dizer, você tem que ter controle. Você tem que ter controle. É claro que o ideal é que uma organização seja baseada, um alicerce fundamental seja a confiança. Então, nós temos que confiar nas pessoas, tá certo? Até segunda ordem, todo mundo é confiável, mas é bom ter controle. E controles rigorosos, e controles firmes, e controles ativos, tá certo? E ninguém tem que se aborrecer com isso. Ninguém tem que se aborrecer com isso. E conduta, certo? E quando se fala em conduta, que conversa muito com o princípio de integridade, que ainda não está aí, espero que venha estar, conduta é o seguinte: conduta, é claro que um código de conduta bem escrito, bem fundamentado é legal. Claro que é importante treinar toda a equipe naquelas regras do código de conduta, mas nada disso funciona se você não tiver exemplos do topo. Tone from the top. Se o topo da empresa, né, principalmente o nível C, mas é óbvio que isso atinge todos os outros órgãos de governança, mas principalmente o nível C. Se esses caras não tiverem uma conduta exemplar, pode rasgar o código de conduta, porque não vai rolar, tá certo? Então é tal negócio. O comportamento, né? Como é que é a frase do Milton? Não presta atenção nas suas palavras. Né? O seu comportamento fala muito mais do que as suas palavras, é uma coisa assim. Ou seja, o comportamento da liderança da companhia é absolutamente essencial. Absolutamente essencial. Se você não tiver um comportamento exemplar, o código vai ter o seu papel muito reduzido. Se você tiver um comportamento exemplar, é bom que você tenha um código que reflita os comportamentos esperados das pessoas. Né? Aliás, ontem eu participei de um comitê de pessoas, né? E a gente estava discutindo o comportamento de um executivo. Né? E, enfim, foi uma conversa difícil, né? Porque
O sujeito tem uma competência técnica absolutamente indiscutível, indiscutível. Mas o comportamento não é exatamente, não tem nada a ver com imoralidade, não chega a ter uma... Mas o comportamento não é legal. E aí, aquela coisa que todos vocês já ouviram inúmeras vezes, né? A gente contrata as pessoas pela competência e demite pelo comportamento. Portanto, o comportamento é fundamental para gerar valor, para preservar valor, e o exemplo é central, tá certo? Aqui vem, então, a estrutura de governança num gráfico, tá certo? Então, você vê que por fora de tudo isso, tem lá o ciclo exterior, é meio ambiente. Se você tiver um ambiente, um planeta destruído, ninguém vai ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro se você tiver um meio ambiente em decadência. Então, é muito importante a preservação do meio ambiente, porque faz sentido econômico. Não dá para ganhar dinheiro num ambiente degradado. Depois você tem o outro círculo, que é a sociedade. São todas as partes interessadas, que têm que ser levadas em conta numa empresa que quer preservar valor no prazo longo, tá certo? Aí você tem a estrutura, você tem os sócios, você tem o conselho de administração, secretaria de governança, que principalmente nas empresas de maior complexidade tem um papel fundamental, o tal do governance officer. Esse cara é central para que as coisas funcionem bem. Aí você tem o comitê de auditoria e os vários comitês. Normalmente você tem um comitê de pessoas, remuneração e contratação, você tem o comitê de auditoria normalmente é estatutário, você tem, às vezes, os comitês de inovação. Então, cada empresa tem lá o seu conjunto de comitês que acha indispensável, sendo que o de auditoria é sempre desejável que seja estatutário, tá certo? Depois você tem lá os diretores, né? O diretor-presidente e os diretores. E fora desse retângulo, que são os administradores da companhia, você tem auditoria interna, ligada ao comitê de auditoria, e você tem auditoria independente. Acabamos de falar aí de que auditoria independente, por mais competente que seja, não vai conseguir pegar fraudes que tenham cumplicidade do topo da empresa. Podem até pegar, mas a probabilidade é muito pequena. E você tem o Conselho Fiscal, que é um órgão de assessoria dos sócios, né? Tem gente muito craque em governança e acha que um comitê de auditoria robusto, o que eles chamam de comitê de auditoria turbinado, dispensaria a necessidade do Conselho Fiscal. Mas outros acham que não, que o Conselho Fiscal não é um órgão da empresa, é um órgão dos sócios, tá certo? Ele teria que fiscalizar a empresa para garantir aos sócios, nas assembleias, que está tudo em ordem, que está tudo certinho. Não sei, acho que as duas posições têm méritos, tá certo? Na prática, frequentemente, os conselhos fiscais são muito pouco atuantes, muito pouco atuantes. Comitê de autoria, não. Esses aí têm uma presença mais forte nas organizações. Então, aqui fala sobre o Conselho de Administração, qual é o papel do Conselho de Administração. Fundamentalmente é o seguinte, se eu quiser simplificar isso aqui, tá certo? É dizer o seguinte, o Conselho de Administração tem dois papéis fundamentais. Contratar e demitir o CEO, ou seja, contratar o presidente da empresa, acompanhar o desempenho desse cara e, eventualmente, desligá-lo, quando for o caso. Então, é central a avaliação permanente da administração na figura do CEO. Tá certo? E olhar, Board of Directors, ou seja, o Conselho de Administração chama Board of Directors, ou seja, o que é o Board of Directors? É quem dá a direção. Então, o Conselho de Administração tem esse papel, dar a direção que a empresa tem que seguir, olhando o longo prazo e fiscalizando o curto e médio prazo. Então, nós não somos conselheiros coisa nenhuma, nós somos diretores. Mas, no Brasil, ficou aí Conselho de Administração, que eu acho uma nomenclatura equivocada. Os caras lá que são os diretores executivos lá fora é o Chief Executive Officer, Chief Human Resources Officer, enfim, tem um nome de operação, né? O cara que cuida da operação, tá certo? E é isso aí, tá certo? Hoje se fala muito em diversidade, tá certo? E é fundamental que a gente tenha diversidade nos conselhos, mas não é só diversidade, só de gênero, só de raça, etnia, essas coisas. Isso tudo é importante. Mas também é muito importante diversidade de olhares, de formação. Quer dizer, os conselhos tradicionais, que é tudo homem branco, a maior parte são engenheiros, economistas ou advogados,
todos vêm da classe média alta da sociedade, ou seja, todos têm a mesma visão, ou podem ter a mesma visão. E aquilo que eu falei para vocês, que o dissenso pode ser frequentemente mais rico que o consenso, se você tiver olhares diferentes, é possível e provável que surjam ideias diferentes, ideias inovadoras, e aquele grupo que é muito homogêneo não vai enxergar. Então, a diversidade traz, não é só porque é moda. Você tem vários estudos mostrando que um conselho diverso tem uma atuação mais competente, tá certo? Indo para frente aqui, e terminando aqui, então, o que a gente realmente... Deixa eu tirar uma dificuldade aqui. Como é que a gente gera valor? Certo? Como é que a gente gera valor? Fundamentalmente com o que está escrito aí, né? A questão do propósito, dos princípios, dos valores da organização. Uma governança bem feita é a guardiã da essência da organização. Quer dizer, raison d'être. Por que a organização existe? E uma boa pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: se a minha organização deixar de existir, é bom ou ruim para a sociedade? É claro que, quando uma organização deixa de existir, tem grupos menores que serão prejudicados, né? Quer dizer, os empregados vão perder emprego, os sócios vão perder dinheiro, enfim, um monte de gente vai ser... Mas será que, para a sociedade at large, aquela organização é fundamental ou ela é facilmente substituída por outra? Quer dizer, a questão essencial da razão de ser da organização e do impacto dela na sociedade. Fortalecimento da cultura ética, tá certo? E hoje eu participei de uma reunião em que ficou muito claro, de um dos institutos que eu dirijo, né? Foi uma reunião do conselho, e os conselheiros são todos conselheiros da empresa ou diretores gerais das regionais, e a gente mostrou os dados de participação voluntária dos nossos empregados, e é uma taxa muito alta. A gente chegou no ano passado a 35% de participação. 35% dos colaboradores participaram de pelo menos uma ação voluntária. E o benchmark mundial são 10%. Até falei para os caras: olha, eu não posso provar isso, mas eu acho que a gente podia estar no livro Guinness dos Records. Não tenho certeza disso, mas eu estou muito feliz com o resultado. Ter mais de um terço da organização participando de ações voluntárias ao longo do ano passado foi uma marca incrível, tá certo? Harmonização de interesses, né? Aquela história de realmente levar em conta os interesses de todas as partes interessadas, administrar conflitos, e os conflitos estão sempre... E isso que eu acho uma coisa importante destacar, porque ninguém tem clareza, ninguém é um exagero. Muita gente não tem clareza sobre a questão. Conflito de interesse pode aparecer sempre, não tem problema ter conflito. O problema é ocultar o conflito. O que a gente não tem o direito de fazer é não pôr o conflito na mesa. Então, no conselho de administração, a gente quer contratar, por exemplo, um escritório de advocacia, e alguém fala: olha, tem um escritório que tem alta competência no campo, mas meu filho trabalha lá. Eu não sei se isso impede que eu vote, que eu indique. Colocou na mesa, está ok. O que não pode é a gente seguir orientação, uma indicação de um conselheiro, por exemplo, contratar o escritório X e depois descobrir que o genro trabalha lá, que o filho trabalha lá. Isso pode gerar um desconforto, dizendo: pô, será que foi por isso que ele indicou? Entendeu? Então, não tem problema. Conflito, desde que colocado na mesa, é discutir. Se a gente caracterizar que não, de fato é conflitor, não pode, não pode. Ou pode. Está aberto. É discutido com absoluta transparência, né? Estratégia, né? Ou seja, o papel fundamental é garantir a direção da companhia, garantir que o processo de tomada de decisão é robusto. O que é robusto? Simplificando, é o seguinte: é ter certeza que todas as informações necessárias estão na mesa para a decisão, que a gente não está esquecendo nada, e não ter precipitação para decidir, né? Esqueci o nome, acho que o Sloan, né, que dirigia a GM, conta os livros que falam sobre ele, diz que, quando tinha uma decisão de conselho que era unânime, ele não aceitava. Ele falou: não, vamos pensar melhor, vamos pautar para a próxima reunião. Quer dizer, quando não tem ninguém levantando que aquela decisão pode ser esquisita, pode não ser a melhor, todo mundo pensando igual, a probabilidade de ser tá errada é muito alta, né? Tem que ter formalização, tá certo? Aquela história, né? Verba volant, scripta manent. Advogado que adora ficar falando em latim, né? Ou seja, as coisas que são faladas, o vento leva. O que está escrito fica.
Então, é muito importante que as políticas estejam claramente definidas, que as regras estejam claramente definidas e de uma maneira clara, objetiva e que todos possam entender, né? Então, isso tem que estar, não pode, estar implícito. Hoje mesmo, né, na reunião de hoje, um dos nossos compromissos lá foi escrever algumas coisas que estão implícitas, mas que não estão escritas. A gente precisa formalizar tudo, tá certo? E deixar muito claro o papel e responsabilidade. Frequentemente, né, recentemente, faz mais ou menos um ano, teve um conflito grande entre o CEO e o conselho de uma empresa boa, empresa bacana, porque o CEO, e isso é uma informação que eu tive por relações familiares, né? O CEO ficou muito desconfortável com o nível de interferência do conselho. E era um conselho muito ativo, realmente, né? Sabe, isso acontece pode acontecer com razoável frequência, quando você tem no conselho um CEO, um ex-CEO, que saiu recentemente da posição de comando e vai para conselho, que é uma trajetória razoavelmente frequente. O cachimbo entorta a boca. Então, esse cara está acostumado, principalmente CEOs de carreira longa, né? O cara está acostumado com posição de poder, de dar ordem, o cara começa a interferir na gestão. Isso é muito ruim. Então, esse equilíbrio entre a proximidade, ou seja, há um equilíbrio entre a proximidade e o afastamento de um conselho em relação à diretoria executiva. Muito afastado é ruim, porque não vai poder exercer. Muito próximo também é ruim. Então, tem uma frase, né, que a turma gosta de olhar, nose in, hands out. Então, você tem que estar acompanhando no detalhe o negócio, mas não mete a mão. Não mete a mão, não é esse o seu papel. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, tá certo? É isso que eu queria comentar com vocês. Eu vou parar esse compartilhamento. E agora estou à disposição. Temos aí mais 17 minutos. Estou à disposição para responder perguntas, tá certo? Selma, você coordena aí? Então, o Wagner já levantou a mão? Vamos ouvir o Sim, Wagner, porque eu não estou conseguindo olhar todos, tá? Então, me ajuda Só aqui. que, só que Aron, pode. professor Oi. Aron, professora Selma, antes de passar a palavra aos colegas que estão participando deste maravilhoso momento econômico, momento OMB, FIA, dizer para o professor Aron que estamos atingindo 114 colegas que estão presentes. Houve um ou dois que tiveram que sair pelo horário, mas chegamos a 114, talvez um pouquinho mais. Então, estamos de parabéns, e principalmente o professor Aron, que nos ministrou uma palestra fantástica, maravilhosa. Muito obrigado, professor Aron. A Ok, palavra então, está com a professora Selma para quer fazer falar primeiro, este... Selma? Posso passar para o Wagner? Fala, Selma, primeiro. Vai. Bom, primeiro, eu vou, Wagner, se me permite, eu já vou colocar aqui duas provocações, que eu acompanhei o chat, e eu acho que depois até talvez você já complemente com a sua questão. Eu tenho acompanhado aqui o chat. Bom, primeiro eram parabéns, como sempre, sensacional. Não era, não era diferente do que a gente estava imaginando a sua palestra. Mas duas coisas que foram colocadas: a presença de mulheres no conselho e também a governança para as pequenas e médias. Então, as dificuldades que as pequenas e médias encontram em assumir um procedimento de governança assim mais robusto e mais completo para que elas tenham suas tomadas de decisões. Então, acho que são essas os dois grandes temas que o chat trouxe para a gente. Então, vamos falar das mulheres, tá certo? Existem evidências, tá certo, de que quando você tem mais mulheres no conselho, não dá para falar que há uma relação de causalidade. Às vezes a pessoa confunde correlação com causalidade, tá certo? Quer dizer, a gente não consegue afirmar que é isso. Mas empresas que têm uma maior participação de mulheres no conselho têm desempenho melhor. Tem vários estudos publicados, tá certo, em revistas interessantes, mostrando que essas empresas performam melhor. Agora, afirmar que é porque a mulher está no conselho é difícil. Há uma relação, há uma correlação, mas é muito difícil estabelecer relações de causalidade. Então, se todo mundo aqui tivesse avatar, entendeu? A gente se apresenta com avatares sem gênero, tá certo?
Ninguém sabe se é homem ou mulher. Na realidade, o central é a competência daquela pessoa. Ora, tem um fato, né? Tem um fato, e vocês são diferentes. Eu não estou dizendo que vocês são melhores, as mulheres, não estou dizendo isso. Mas eu afirmo que vocês são diferentes, para o bem e para o mal. Certo? Para o bem e para o mal. Vocês têm uma sensibilidade, e vocês têm realmente uma sensibilidade. Eu vou fazer uma afirmação aqui, se tiver algum psicólogo aqui, por favor, é um chute aqui. Eu tenho a impressão que a intuição feminina é mais desenvolvida que a nossa, do que dos homens. Eu acho que vocês percebem coisas que a gente não percebe. Então, esse olhar diverso, com certeza é positivo. Com certeza é positivo. A minha experiência com mulheres... E curioso que as mulheres que chegam no conselho, normalmente são mulheres muito fortes, né? Elas são fortes, tá certo? Então, a minha experiência com mulheres no conselho é excelente, é excelente. A maioria delas, não todas, não todas. Já tive colegas no conselho, ótimas pessoas, mas que eu achava que não deveriam estar lá. Mas a contribuição é muito relevante. E eu sempre afirmo que a minha alma é feminina. Tá certo? Tem uma alma feminina. Agora, pela ordem, vamos ouvir o Wagner. Desculpe, a outra coisa que você perguntou foi sobre pequenas e médias empresas. Pequenas e médias, isso. Aqui, olha, eu já fui dono de açougue. Já fui dono de açougue, sócio de um açougue, que ia ser a maior rede de açougues do Brasil e quebrou. Quebrou não, fechou. Eu nunca quebrei. Depois eu fui para uma empresa que fabricava BINA, identificador de chamada telefone. 30 empregados, 35 empregados. Depois eu tive uma distribuidora em São Paulo. Depois eu fui sócio de uma empresa de água mineralizada, pequena, no litoral sul de São Paulo. E depois eu fiz parte de uma... Eu e os colegas compramos uma participação numa loja de material de construção, que tinham 2 lojas. A gente ia ter também a maior expansão do mundo. Obviamente não deu certo. Então eu tive governança robusta, como essa que está descrita aí, tem custo. E as empresas pequenas não têm a menor capacidade. Então, vamos pegar uma padaria de sucesso. Não dá para botar um conselho. Não dá para colocar um conselho, tá certo? E o conselho ele está muito associado a levar em conta partes interessadas. Você tem lá o dono da padaria, o dono da oficina mecânica, o dono da lavanderia, o dono da gráfica. Ele pode até pensar em convidar 2, 3 amigos que tenham dispostos a fazer alguma coisa pro bono, por uma remuneração quase simbólica, para constituir um conselho consultivo, mas o cara tem que ter a cabeça muito aberta para fazer isso. Então, eu acho que essa história de one size fits all está furada. Isso que eu apresentei para vocês é fundamentalmente para SAs de capital aberto, que numa SA de capital fechado de grande porte, ou mesmo numa limitada de grande porte, pode fazer sentido. Mas esse troço custa. E acho muito difícil querer vender isso para pequenas e médias empresas. Muito difícil. Ok? Wagner. Obrigada, Aron. Antes da minha questão, Aron, brilhante como sempre, antes da minha questão, eu quero complementar um dado da Selma. Na última ACI da KPMG, Audit Committee Institute, foi apresentado, o Sidney Ito, que preside aquilo, ele apresentou alguns dados e mostrou que hoje nós temos em torno de 20% de mulheres nos conselhos de administração, contra 14%, se eu não estou enganado, de 2020. Ou seja, há um crescimento, viu, Selma, da participação das mulheres em conselhos de administração. Eu perguntei ao Ito se ele tinha abertura do número, porque uma curiosidade que me ocorreu é o quanto dessas conselheiras são acionistas, ou se são independentes. Ele não tinha esse dado. Eles devem estar levantando isso. Mas eu vou fazer uma afirmação. Boa parte delas são filhas do dono, esposas do dono. Isso, então, foi a minha intuição, por isso que eu perguntei. Mas é isso, é isso. Mas, Aron, a minha questão, eu queria que você se estendesse um pouco mais no que se convencionou chamar de Conselho Fiscal Turbinado, que é uma expressão que eu sou um ferrenho opositor, já manifestei no IBEF, na ACI, no próprio IBGC já tive oportunidade de falar. Você mencionou isso muito en passant, porque eu entendo que há uma incompatibilidade nisso, né? O Comitê de Auditoria tem funções não só diferentes, mas tem uma subordinação hierárquica que não lhe dá uma independência tão firme para poder investigar, fiscalizar, o melhor termo, né, claro, dos atos da administração, enquanto que o Conselho Fiscal
tem lá a sua independência maior e outra função. Então, se puder comentar a sua opinião, agradeço. Parabéns, eu vou falar da minha experiência, que não é tão larga assim, né? A minha experiência em conselhos é mais recente. Aliás, ela é longa em organizações sem fins lucrativos, né? Já sou conselheiro há muitos anos, mas em empresa é razoavelmente recente, tem 5 anos. Assim, os conselhos fiscais, uma coisa é a questão conceitual, e você conceituou muito bem. O conselho está lá para fiscalizar o conjunto da organização e é um elemento de fiscalização ligado aos sócios. Estava lá no gráfico. Então, conceitualmente, o comitê de auditoria tem um papel e o conselho fiscal outro. Servem a senhores diferentes. É verdade. Isso está no papel. Na prática, eu não conheço... Olha, vou ser cuidadoso, minha amostra é pequena. Eu não conheço conselhos fiscais e, de fato... Vamos pegar o caso americano. Tem um conselho fiscal. Não pegou. Se você pegar todos os cantos corporativos das grandes SA de capital aberto, todas têm um conselho fiscal estabelecido. Não pegaram. Então é o seguinte, é a questão da eficiência, da efetividade, talvez seja melhor. Então, conceitualmente, eu concordo com você, são órgãos distintos. Na prática, a minha impressão de uma amostra pequena, estou sendo cuidadoso, é que os conselhos fiscais são muito pouco efetivos. É só isso. Ok, Wagner? Não estou divergindo de você, mas olha, na prática. Temos uma percepção diferente, viu? A minha atuação em conselho fiscal ela é muito... Eu não conheço o conselho fiscal que você atua, portanto está fora da minha amostra. Eu brinco muito com o Ito na CI, que eu falo, não, os conselhos que eu participo a gente trabalha, viu? Obrigado, Ora, não quero Olha, então vamos lá. Cuidado, não confunda esforço com resultado. Hein? Pode ser que vocês trabalhem muito e o resultado seja pequeno. Tá bom. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Eu vou aproveitar aqui, né? Muito embora o senhor tenha abordado a questão das mulheres no conselho, eu gostaria de aproveitar, dá para perceber, né? Eu sou afro-brasileiro, né? Eu gostaria de trazer a sua percepção de como implementar programas que efetivamente incluam mulheres e negros nas entidades, faça o encarreiramento para que haja maior participação de mulheres e negros nas lideranças e o encaminhamento para o C-Level e até para os conselhos. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Professor, essa história eu vou me permitir, a gente apoia a Faculdade Zumbi dos Palmares, né? E o reitor me ensinou que eu posso falar negros, que não tem nada de pejorativo nisso, né? Então, a inclusão de homens e mulheres negras nos conselhos. Né? O que está acontecendo hoje? Se você tem algumas mulheres negras que já tiveram posição C-Level e estão sendo convidadas para conselhos. Então, é a mesma mulher em 10 conselhos. E é possível provar, estou exagerando, talvez não sejam 10, está certo? Mas hoje o pool de pessoas preparadas para conselho, por várias razões históricas, por causa do nosso racismo estrutural, e é presente, com certeza absoluta. Então, tem 2 aspectos. Tem o racismo estrutural, que põe filtro, e há discriminação, não tenho dúvida nenhuma disso. E a segunda coisa, pela história do Brasil, e por toda a história de impedimento do desenvolvimento pleno da população negra, hoje, quando você vai procurar alguém com determinadas competências, se você for numa piscina mais ampla, você vai encontrar poucas pessoas negras capacitadas. Então, o que se faz? Tem 2 coisas que a gente pode fazer. Um são ações afirmativas. E eu sou a favor disso. A dificuldade que a gente tem é que no pool, infelizmente, tem pouca gente preparada para isso. Aí você soma com o preconceito, atrapalha mais ainda. Agora, eu acho que a solução para isso, Luiz Roberto, e eu sei que essa minha afirmação não é uma afirmação comum, é ação afirmativa. Eu acho que a sociedade tem que pressionar no sentido de que existam regras definindo como ter... Vamos falar da USP, que a minha esposa é professora lá, a FIA é associada à USP, então eu conheço razoavelmente bem. Vou falar o caso da minha mulher, que é uma professora titular. Quando começou a discussão sobre cotas, ela era contra. Eu sempre fui a favor. Então, temos aqui em casa uma divergência. Hoje, depois que a política de cotas está implantada, sabe qual é a diferença entre a população que entrou por cota e a população que entrou sem cota? Nenhuma. Desempenho acadêmico, 0, bola.
Ou seja, foi uma ação de enorme êxito, enorme êxito. Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa parecida, você ver como fazer isso, também a nível dos conselhos, tá certo? E sabe quem poderia comandar isso? O Brasil hoje, através do BNDES, através dos fundos de pensão, tem assento em várias... Eles poderiam fazer isso. Eles poderiam fazer isso, entendeu? Quer dizer, o governo federal, através das suas vários órgãos, podia dar o exemplo. Então, eu acho que a sociedade tem que pressionar nesse sentido. Se deixar pela evolução natural, não, tem que investir em educação, etc. e tal, vai levar décadas, ok? Agora, tem mais alguém, porque a gente esgotou o tempo. Pode ser mais uma pergunta? Pode ser, Manolo? Eu não estou vendo mais ninguém com a mão levantada. Ou seja, terminamos aqui, então? Podemos Não, encerrar? Arão, tem mais uma pergunta e depois terminamos. A Elaine perguntou se precisa ter formação para entrar em conselho fiscal. Se existe um curso, então alguma vamos lá. formação específica. Então, ótima pergunta. Eu adoro, parece combinado. Primeira coisa, não precisa. Essa é a primeira afirmação. Se você analisar o perfil de vários conselheiros, você vai ver que duas coisas levaram essas pessoas, homens e mulheres, para o conselho. A sua trajetória profissional, certo? Então, é um sujeito que construiu uma reputação de muita competência, frequentemente gente que chegou no C-Level, advogados brilhantes, economistas brilhantes, tá certo? E dois, rede de relacionamento. Eu nunca recebi um convite, não, mentira, já recebi um, mas as posições que eu estou hoje, todas elas foram pela minha rede, pessoas ligadas a mim, mesmo pelo banco, tá certo? É porque tem gente no banco que conviveu comigo, tivemos uma relação próxima profissional, os caras foram para a posição de comando, chamam o Arombo, nós precisamos desse cara aqui. Então, é rede. Então, o que leva uma pessoa para o conselho é a sua trajetória profissional, portanto, a sua reputação e a sua rede de relacionamentos. O que ajuda? O que ajuda? E aqui declaro um conflito de interesse. Eu sou do IBGC, fui do conselho por 4 anos, fui vice-presidente, adoro a casa. Eu acho que um curso de formação de conselheiros é muito desejável. E o IBGC não é o único que fornece esse curso no Brasil, mas, obviamente, é o melhor, claro que é o melhor, tá certo? Mas eu acho que fazer a formação do IBGC, ou da Dom Cabral, ou tem outros por aí, acho que a São Paulo também tem, até focada em mulheres, eu acho que isso ajuda muito. Não só porque a pessoa vai aprofundar os seus conhecimentos sobre governança, como vai aumentar a sua rede de relacionamentos. Tá certo? Eu fiz muitos amigos no IBGC. Eu entrei lá em 2006, fui fazer um curso de formação de conselheiros, acho que era a turma 19. Eu estou vendo que tem um colega meu de turma aqui, o Carlos Bretos, meu querido colega lá do MBA. O Carlos fez recentemente, também executivo de carreira brilhante. Esse é o tipo do cara que está no bom caminho. Executivo de trajetória brilhante, fez o curso do IBGC e sabe construir rede. Sabe construir rede, tá certo? Então é isso. Agora, precisa fazer o curso? Não. Tem muita gente em conselho que não passou nem pé no IBGC. Azar deles, porque seriam melhores conselheiros, certo? Ok? Obrigada. Okay. Excelente. Tá bom, professor Manolo? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção professor. E passo a palavra aí para o professor Manolo para encerrar. Bom, excelente palestra, brilhante apresentação, o número de pessoas que estão conosco ainda ao término, né, é expressivo, acima de 100. E isso tenho que dizer, professor Aron, meu muito obrigado, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, em nome da FIA, em nome do Procede, na pessoa do professor Almir, que infelizmente ele não teve condições de se conectar hoje. Ele está lá no interior, e lá no interior ele teve uma certa dificuldade. Então, meu muito obrigado. Mas a palavra final é sua, para dizer algo adicional, se for o caso. Não, simplesmente quero enfatizar. Essa conversa toda nossa, volto para o começo. Nós estamos discutindo como é que o poder é exercido nas organizações, em nome de quem e para quem. Essa é a essência. Entender essa essência, tá certo? E que o conselheiro tem uma obrigação fiduciária com a empresa e não com quem o indicou para aquela posição de conselho. Independência central. E pilar integridade. Sem pessoas íntegras, nenhum sistema, por mais robusto que seja, funciona. É isso. Muito obrigado a todos. Excelente, meu muito obrigado. Eu só quero lembrar a todos que no dia 5 de maio, e farei isso nos próximos eventos,
Estamos lá no Terraço Itália com o ministro Maílson da Nóbrega como palestrante. Como esperamos um número muito expressivo de colegas prestigiando o evento lá no Terraço Itália, quem tiver interesse, recomendo que entre em contato com a Cida e faça a reserva, porque vai lotar, tá bom? Professor Aron, meu muito obrigado, parabéns pela excelente palestra. E a todos, uma boa tarde.